Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse aqui é o Química da Web. A gente fala sobre programação e desenvolvimento web. E hoje a gente vai falar sobre o Flutter, né? A gente vai desenvolver um aplicativo, iniciar uma série de vídeos, onde a gente vai construir um aplicativo ali do zero mesmo, um aplicativo de delivery de restaurante, tá, pessoal? Então, a gente vai conectar ali com Firebase, né, com banco de dados. A gente nunca tinha feito antes dessa forma, né, com banco de dados, né? A gente fez já um CRUD de usuário, de produtos já, mas nunca conexão com banco de dados. Essa é a novidade para o nosso canal. Então vamos lá para o primeiro vídeo. Antes de tudo, dê um like aí, não esquece de dar um like aí para ajudar a gente, para incentivar a gente aí a fazer mais vídeos, né? Para ajudar, né? Ao pessoal que está aprendendo programação aí, né? E também a gente aprender junto com vocês aí. Vamos lá então? Eu vou mudar de tela aqui, pessoal. Então, pessoal, eu criei aqui, né, do zero uma aplicação aqui praticamente vazia com Hello World, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta aqui chamada Pages. A gente pode criar aqui um cara chamado loginpage.dart. Login_page.dart. Aqui a gente vai criar um stateless, tá? Aqui a gente digita um ST, chama lá stateless, eu nomear ele aqui para login page, e agora a gente cria aqui um scaffold, né? Então aqui, pessoal, a gente criou um column. A gente vai colocar em cada campo desse aqui, né? O ícone, primeiro a gente vai colocar o nosso ícone do aplicativo, tá? Aqui no lugar desse texto que a gente colocou ícone do aplicativo. Bom, a gente colocou o ícone do aplicativo, mas a gente não chamou a login page. Vamos chamar a login page lá no nosso main, tá? Eu vou tirar aqui, ó, esse scaffold. Lembra, né? A gente já colocou um scaffold na login page, né? Então não precisa mais desse aqui. A gente só chama aqui então a login page. Agora sim, a gente não consegue ver o aplicativo, mas porque a gente não colocou uma cor de fundo, né? Pessoal, eu vou criar aqui dentro de lib uma pasta chamada components, para a gente criar aqui um arquivo dentro dela chamado mytheme, que vai ser o tema de cores do nosso aplicativo. Aí eu chamo aqui o theme data e dou um nome para a variável aqui mytheme, tá? É igual a theme data. E agora eu vou dar aqui as cores do meu aplicativo. Então, pessoal, aqui a gente tem o Surface, que é praticamente a cor principal. Então ela é mais clara, um azulzinho claro, a cor primária, que é um azul mais escuro. Aí tem a secundária, né, que é mais claro um pouco, a terciária é um branco e o inverso aqui de tudo é um azul mais escuro. Eu vou chamar esse cara lá aqui no nosso login page. E a gente chamando o background color, a gente chama lá a nossa variável mytheme, né? Que é essa aqui. Colors scheme, que é esse carinha aqui, ó. Aí a gente coloca lá, né? Qual dessas aqui a gente vai usar. A gente vai usar aqui o nosso surface, que é a cor de background. Peraí, deu um erro aqui. Colors, o background não deu certo. Deixa eu carregar. Aí sim, a gente tem uma cor de fundo agora, tá? Aqui no nosso ícone, a gente pode colocar uma cor diferente, tá? Vou colocar a cor aqui de mytheme colors scheme cor inversa, né?
alinhando para a parte central, a gente consegue ver aqui o nosso ícone, tá? A gente vai aumentar o tamanho dele para 70. Agora, pessoal, aqui a gente vai colocar o texto do nosso restaurante, tá? Então aqui a gente tem o texto da mesma cor do nosso ícone, inverso primário, que é a mais escura. Vou aumentar a fonte aqui do nosso text para 16, mais ou menos. Depois vou colocar uma vírgula no nosso text. Depois do nosso, a gente tem um campo de e-mail, campo de senha e um botão de entrar, né, pessoal? Bom, vamos criar um widget aqui no nosso componentes, que é um cara que a gente vai usar. Antes de tudo, pessoal, ó, nosso campo de e-mail e de senha é um campo de digitar, tá? A gente usa um cara chamado text field, tá? Esse cara, esse text field é o cara aonde a gente digita, né, os campos do nosso formulário. Ao invés de a gente digitar o cara ele duas vezes aqui, né, porque ele é bem grande, a gente vai criar um componente dele aqui, ó, dentro da pasta componentes. Então aqui eu criei e vou só trocar aqui o placeholder pelo text field. O text field, ele tem uns caras básicos que ele perde, como controller, que é o cara que... Vou até colocar controller aqui. Quem é esse cara? Esse controller é tipo uma variável onde ela guarda tudo que a gente digita, tá? Ele é do tipo text editing controller, tá? Eu vou até colocar ele como parâmetro no nosso text field e colocar um final aqui. Ele vai ser um parâmetro, tá? Que a gente vai passar quando a gente construir o nosso myTextField. A gente vai ter que passar um controller e a gente vai receber esse mesmo controller aqui, que é uma variável onde a gente guarda, onde a gente, quer dizer, pega os dados que são digitados, né? A gente tem aqui um obscure text, que é um cara que pode ser... Eu vou colocar ele também como variável para a gente passar. Ele é final... Ele é booleano, ou seja, true ou false. Esse cara aqui, pessoal, quando for senha, ele vai ser true, tá? Que a gente vai esconder os campos do que for digitado. Então a gente tem aqui um decoration, vamos passar um input decoration aqui. Então eu passei aqui um enabled border, pessoal, que vai ter uma borda no nosso campo, né? Então até vou colocar. E ele também tem um cara chamado hint text, tá? Esse aqui é um string que a gente passa, por exemplo, ó, vai ser um campo de senha, ou então vai ser um campo de e-mail. Mas eu quero passar ele como variável, tá? Ou seja, a gente pode definir, né, qual texto que a gente pode colocar quando a gente criar esse cara. Então ele passar ele como variável, ele é do tipo string. E agora aqui eu vou só clicar duas vezes para ele adicionar esses três carinhas aqui no nosso construtor aqui. E é isso, eu vou chamar agora lá no nosso campo aqui, ó. Agora é só eu chamar ele, tá? Ó, campo de e-mail aqui, eu vou trocar ele para colocar o myTextField. Ó, já autocompletou. No lugar de controller, eu vou criar um cara chamado e-mail controller, que vai ficar lá em cima. Esse obscure text vai ser no campo de e-mail, vai ser false. E aqui o texto vai ser e-mail. Vou criar esse e-mail lá nesse controller aqui em cima. Como você pode ver, já alterou, né? Nossa borda lá, ela é branca. E agora a gente vai só criar o segundo, ó. A gente vai passar, copiar e colar no... Aqui, ó, substituir aqui no campo de senha. Trocar aqui pelo nome de senha. E aqui por password controller.
Vou criar o password controller lá em cima. Pronto, eu tenho dois campos, só que você pode ver que ele está bem aqui, encostado aqui na lateral. Eu vou fazer diferente. Vou colocar um pad aqui, ó, vou envolver o meu text field num padding. E esse padding eu vou colocar um edge insets symmetric. Vou trocar isso aqui, ó. Que ele tá um edge insets all. Edge insets symmetric, porque aí a gente colocando ele como symmetric, a gente vai definir só na horizontal, tá? Vou colocar um valor de 25. Aqui, ó, tá pedindo para ser uma constante. Aí sim. Acho que ficou bem melhor. Vou colocar aqui um outro carinha, ó. Para explicar para vocês, quando a gente digita, né? Ó, veja que a borda branca desaparece. Vou fazer diferente aqui e já explico. Pronto, eu só troquei aqui que quando tiver focado, esse focus edge border aqui é quando a gente clicar, né? E aí a borda vai ficar de cor primária, né? Nesse caso. Eu vou colocar um estilo para o nosso hint text, que é o e-mail e senha. Pronto, nosso campo de texto, que é o e-mail e senha aqui, ó, de dentro do nosso input, né? Ele tá na cor primária, né? Aqui do lado de fora, né, no nosso login page, a gente vai colocar aqui, ó, um size edge box, tá? Entre esses caras, tá? Tem um cara chamado aqui, ó, size edge box, que ele dá um espaçamento, tá? A gente vai colocar um aged, que é um espaçamento vertical ali de tipo 22. Esqueceu a vírgula. Tem que atualizar. Ó, veja que ele deu um espaçamento entre restaurante e o primeiro campo de e-mail. Vou colocar um de 25. Vou copiar aqui e colocar ele também entre o campo de e-mail e senha. Aí sim a gente tem um espaçamento agora. E agora, depois do nosso campo de myTextField aqui do e-mail, né, da senha, a gente coloca também um size edge box aqui, mas a gente coloca aqui um menor, porque agora aqui embaixo a gente vai colocar o nosso botão, tá, pessoal? Botão, a gente também vai criar aqui um componente chamado myButton. Ele vai ser um stateless, tá? myButton também. E o cara que a gente vai chamar é o chamado GestureDetector, tá? Como o nome já fala, tá? Ele detecta o toque, né? Ou seja, como se fosse um botão ali mesmo. E tem um cara chamado OnTap, que é a ação do nosso botão quando a gente clica. Ele tem um child aqui para passar, que é um filho, né? E a gente coloca aqui o nome do nosso botão, que nesse caso, ao invés de a gente colocar o nome, a gente vai colocar ele como parâmetro, né? Text. Aí a gente define o nome quando a gente criar o botão. Ele é um final do tipo string. Nosso text. Colocar ele aqui como construtor. Vou envolver vou colocar o estilo desse text aqui, pessoal. Eu vou importar esse botão. Eu coloquei aqui um estilo, né? Ele vai ser bold, né? Com uma cor da inverse primária, que é aquela cor mais escura, com uma fonte de 16. Eu vou chamar o myButton lá no login page. Aqui no lugar desse carinha aqui, ó. Eu vou tirar esse texto, vou chamar aqui, ó, myButton, ó. Já criou, vou chamar o cara de... O texto dele é entrar, né? Vou chamar aqui ele como constantes, que também tá querendo
que seja uma constante sizeAddBox. Certo, eu já tenho um botão lá, como você pode ver. Agora eu vou voltar no nosso MyButton, pessoal. Eu vou estilizar ele aqui, ó. A gente vai colocar aqui eu vou envolver ele, né, no caso, esse text aqui num center. Tá, vou envolver ele aqui num center para ele ficar centralizado mesmo. E depois eu vou envolver o nosso center num container, porque a gente pode colocar uma estilização a cor de fundo, né, com o nosso... Posso colocar aqui um decoration no nosso container. Veja, eu coloquei aqui uma cor de fundo, né, que é o nosso secundário, nosso MyTheme lá, né, no fundo do nosso container, né. E agora vou colocar uma borda, né, chamando border radius, que é uma borda mais arredondada. A gente chama border radius circular. Coloco um valor aqui de 8. Agora está arredondado. Agora, aqui dentro do nosso container também, a gente tem um padding. Vou colocar um espaçamento ali para o lado de dentro, tá? De 25. E também para o lado de fora, que é o margin. Aí a gente chama só, dá um espaçamento simétrico, tá? Horizontal. Horizontal quer dizer dos lados, né? Então só dos lados ali mesmo a gente vai ter o espaçamento de 25. Vou colocar ele como constante aqui. E é isso, a gente tem um botão, a gente tem os campos, né, pra gente digitar. Pessoal, agora a gente precisa colocar ali, voltando lá no nosso login page, essa parte aqui de baixo aqui, que é o texto, né? Texto não tem uma conta, né? E um botão de criar a nossa conta, né, pessoal? Para isso, como são dois carinhas, né? Primeiro um texto e depois um botão, ou seja, um do lado do outro, né? Não é um em cima do outro. Então a gente pode criar um row. Só que aí ficou meio esquisito, né? A gente chamou o MyButton, então eu vou chamar só a gente chama o gesture detector logo, né? Veja que já surtiu o efeito ali. O que a gente pode fazer é colocar ele mais na parte central. Para isso a gente usa aqui no nosso row o main axis alignment, né? Centro, main axis alignment center. Aí ele alinhou ali, né? Para ficar mais na parte central. Esse text aqui, ó, não tem uma conta, também pode ser estilizado. A gente colocou aqui uma cor também, através do text style aqui, ó. Não tem uma conta, tá? Para ficar na inverse primária, que é a cor mais escura lá. Pessoal, agora tá praticamente pronto aqui nossa página de login, né? Então aqui, a única coisa que eu vou alterar, a gente vem aqui no login page. Login page aqui, a gente pode criar lembra, né? Que o nosso botão, ele tem uma ação aqui, um on-tap, tá? Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai passar também para o nosso MyButton uma ação que ele pode fazer, tá? Vou chamar aqui uma variável chamada onTap. Essa variável, ela vai ser, vou colocar ela aqui em cima como parâmetro, tá? Agora a gente precisa passar lá no nosso login page, no MyButton, o parâmetro. Ó, o MyButton vai pedir o onTap, tá? Por enquanto a gente não passa nada, a gente deixa sem informar, porque lembra, ele é opcional, a gente colocou como opcional aqui, né? Deixa eu recarregar. A gente conseguiu aí, vou mudar de tela. No próximo vídeo aí a gente vai criar a nossa página aí de registro, né? De nosso formulário aí de criar a nossa conta. Pessoal, antes de tudo aí, se inscreva no nosso canal. Dê um like aí para ajudar o nosso canal a crescer, tá? Para ajudar mais pessoas a aprender programação e aprender Flutter também. Até mais, pessoal!